Tá escutando? Tá? Não. Ó, baixinho. Tá baixinho? Você quer que eu aumente? Como é que tá agora? Tá baixinho ainda? O som que você ouviu, que você mais gostou. Diz que é da água, porque ela só fala na história da água, porque ela tem vontade de escutar o barulho do mar. Tá ouvindo, mamãe? Laís. 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 Ela passou esses anos todos com o celular no modo silencioso, né? Aí agora, ela chegou em casa, a alegria dela foi quando ela botou os videozinhos dela de TikTok, essas coisas. Botou, o olhinho dela chega a brilhar, via assim. Que incomoda você? Qual é? Muito barulho na escola, ela diz. Entendi. Muita gente falando ao mesmo tempo. E, É porque anos e sem ouvir. carro, motor, não? Da moto. Você gosta, não? Obrigado.